Paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos queridos irmãos, uma linda segunda-feira aqui em Curitiba, dia 6 de junho de 2022. A minha Bíblia está aqui aberta em Salmo 19, uma palavra que me chamou a atenção. Há vários dias eu tenho meditado muito nisto, muito. Quero compartilhar com os irmãos, eu creio que é revolucionário. Olha só o que diz aqui. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Quando Adão e Eva comeram do fruto da independência, seguindo o conselho do diabo, o pai da mentira, separados de Deus pela rebelião, passaram a ser escravos da mentira. O príncipe da potestade do ar governa, 2 Coríntios 4,4 diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia chega a dizer que todos nós andávamos, até que fomos salvos, retirados das trevas para a luz. É realmente compreendermos o propósito para o qual fomos salvos. No capítulo 2, diz que o Senhor todos nos comprou nós com andávamos seu sangue para sermos dos desejos dele, da nossa carne, propriedade particular, fazendo a vontade da carne e dos obras, pensamentos, e éramos por para termos natureza uma filhos comunhão da de ira. qualidade com ele, Aí no versículo 4, recebendo graça para mas Deus, para que é ser riquíssimo em fiel. misericórdia, Vemos, pelo seu amados irmãos, muito amor, que quando que nos uma amou, pessoa estando se nós ainda engaja mortos em nossas ofensas, no nos ficou buscar juntamente a Deus, com Cristo, orar, pela graça sois salvos. jejuar, Amados, meditar na palavra, esse estar ressuscitar junto e com os entrar irmãos na cheios do dimensão Espírito da Santo, luz, para ser nosso Espírito já transformado. fez, 2 A Coríntios transformação 5:17, envolve arrependimento e fé, novo, ou seja, 2 Coríntios 5:21, através da que nós somos exposição à justiça palavra de Deus. genuína, a palavra da 2 Coríntios, graça, capítulo 3, do será 5 ao 7, diz revelado que nós áreas que, desde agora a queda de Adão, recebemos precisam de arrependimento, a renúncia, capacidade, confissão, de sermos ministros e do isso Espírito. também, 2 Pedro, capítulo 1, do apropriação versículo 2 da ao 4, graça, fala do que nós fruto do recebemos Espírito uma natureza Santo, divina, de um caráter e através bom dela já testemunho, escapamos. Então, para glorificar a espiritualmente, Deus nos seus nós relacionamentos somos diários, do mundo. impactar vidas, Aleluia. Mas eu quero Com a falar a sabedoria de questão Deus, da ou alma. seja, Quando a com a Bíblia diz capacidade que que todos dá razão à pecaram sua e fé. carecem da glória de Uma Deus, fé esclarecida então que falamos você de uma pode transição, levar outros onde a o homem Cristo nasce pelo conhecimento na bíblico. mentira. Além O pai disso, da o mentira caráter é o governa o fruto do mundo Espírito Santo no coração. Só Deus é uma lúcido. vida E a realmente Bíblia que diz: venha conhecereis a verdade, mostrar a a verdade este vos mundo libertará. que Cristo está no teu E coração. como a verdade é uma pessoa, esse E também o relacionamento poder, é os progressivo. sinais, prodígios, Quando você é maravilhas, dedicado, a confirmação e é do raro, Espírito irmãos, naquilo que você faz. vamos dizer que essa Resultado na vida das dedicação pessoas quando você orar por para elas. renovar a sua mente, Isso é para que ela saia imprescindível. da frequência Estamos da mentira para a resgatando verdade, é para isso que foi poucos, perdido. só para Ó, águias, não é? Todos O pecaram, crente carecem da mono-religioso glória não de Deus. rompe isso. Então o homem, Ele ainda fica foi na quem tem esfera mais do semelhança engano. de Deus, né? Ele passa a vida inteira O Senhor o religioso fez para ter e não domínio consegue na terra perceber um palmo e para à frente ter do seu nariz, multiplicação. né? Então Deus disse isto é o para Jonas, propósito esse povo original. não E sabe agora o servir a Senhor mão Jesus direita nos dá e a o mão Espírito esquerda, Santo Então, para que nós se o ser venhamos humano agora nos soubesse encher do o quanto Espírito ele Santo, foi cegado, ter enganado, domínio sobre roubado, a carne do saqueado. diabo, Em Isaías e 42 também, diz: amados, seu além povo disso, sem saqueado, dúvida, roubado, mas ninguém faz caso disso. multiplicar, ou seja, alcançar Então, o outros diabo, cristãos, alcançar outras vidas o pai da preciosas, mentira, que são como pérolas caídas na lama. a todos né? nós na frequência do engano e da mentira, Então, de maneira vemos que claramente que uma fé a maneira que não como nós toma pensamos graça para ter níveis de é comunhão vaidade. cada A vez mais maneira como profundo com nós Deus e com pessoas, interpretamos e se transforma em boas obras, assim. vai se tornar uma fé Depende mal desse aplicada nível e de mal restauração direcionada. da mente. Quando o Senhor diz Para assim: buscai, pois, o reino de Deus, a aqui justiça, diz, então e sereis essas coisas sinceros, serão ninguém nasce acrescentadas. sincero. Nós nascemos separados de Se Deus, a pessoa não enganados atender pelo pai da esse mentira, chamado, controlados ela vai fazer o quê, pela irmãos? carne. Ela vai entrar numa igreja E, local, que o em direcionamento algum está ponto, errado, é falso Nós não profeta, imaginamos o quanto, serve a né, dos irmãos? cegos. Ó, Que isso é ali cada vez morte na menos panela. para aqueles que permanecem Ali na Satanás graça. transfigura Eu em fico antiluz. pensando Ele naqueles diz: 500 essa fé que que Jesus você apareceu tem é para ressurreto. correr atrás das bênçãos. E em poucos dias ali, É para 7 correr atrás semanas, da herança. dos 500, Ó, 120 sempre permaneceram ali pedindo até para esta o vida ponto de receberem o e batismo não com o Espírito Santo. Tendo uma Então eu vida fico com pensando Deus, assim, de irmãos, compromisso com Deus, estamos com a aí causa de perseverando Deus. dia a dia. Então a Dá para vir fé, algo tão bom, tão olha ali, maravilhoso, aquele né? que crê em Diz Deus que faça deve nos se vossos aplicar às dias boas algo obras tão também. tremendo, que não Não é crereis pegar a quando sua for fé. contado, né? Lá em Quem foi que Filipenses gerou 3:19 esses, né? fala Então Deus está de fazendo muitos que algo estão na assim, igreja, que são tremendo, como púlpito, fez com ou mesmo Elias, que estava membros, escondido né? naqueles que 3 são anos e meio inimigos de da cruz de seca. Cristo. Por quê? Olha só, Só pensam essa nas geração coisas santa, desta terra. essa nação celestial, Então esse não há povo cogitação escolhido, em comprometimento, que renúncia, está passando por essa santificação. transição Não, pela porta estão ali, ó, misturado estreita, com sem se mundanismo, escandalizar, com a sem munidão, preguiça, com o mundanismo, pecado. sem fanatismo, mas E
no de passo da culto em graça, culto, ó, irmãos, renovando procurando sua mente, bênção. como aquele E os falsos 500 profetas que estão ali no profetizando funil ali bênção, chegou 120, bênção. mas teve um final Eles feliz. estão Meu sarando Deus, superficialmente algo a tremendo ferida Deus tem para aqueles que que perseverarem. está na alma do O homem inimigo desde a tem queda, conseguido e vai tirar gerar bastante povo pessoas das despreparado fileiras para e arrebatamento. matado O ao povo tá ali muitos, consciente enganado de outros. vestes brancas, Sabe, a Bíblia diz que a semente então, esse semeada povo no é meio dos distraído com as espinhos, coisas deste mundo, é como sufocam uma a semente cheia de as demais espinhos. ambições, Ela não e acaba não germina, germinando. porque ela não está Mas a terra direcionada. boa, O vamos lá. profeta que está ali no púlpito é Aí ele cego, diz, então sereis porque ele não está sinceros. direcionando a Você fé sabe, para as irmãos, boas à obras. medida em que nós vamos, Ele está dizendo a fé é sabe, só nessa para a batalha herança. espiritual E a herança é uma tremenda consequência de uma contra a comunhão de carne, qualidade com Deus. consagração, oração, Entende? jejum, E aí, muitas de vezes, por se todo o precipitar, coração, né? porque o conselho de exemplo se precipita, buscar-me-eis, gera um e me povo achareis que quando nem buscar todo o coração. realmente Essa direciona transição corretamente sua fé e nem é da salvo. mentira para a Que verdade, perigo, do né, irmãos, engano ganhar o para mundo a inteiro e perder sinceridade. sua alma. É perigoso Ela cair é numa igreja tão local onde o pastor se benéfica, empolgue, ela que traz você tantos seja benefícios, próximo, que se as saudável, pessoas mas que não soubessem se que é um empolgue com tesouro o fato escondido de naquele você ser campo, uma venderia noiva tudo e compraria preparada aquele para o campo. arrebatamento. Mas porque Isso o é homem está prioridade caído constante. e ele não consegue Vemos interpretar o que aquele que valor tem fé, da mas não está graça, aplicado às boas obras, trabalhando vai diariamente utilizar a no sua coração. fé Então essa apenas falta de para as coisas disciplina, esse temporais. descaso, E essa 90% inconstância dos louvores, das mensagens faz com e que das eles não orações das escapem da igrejas esfera do estão mal engano direcionados. e continue Porque ainda sendo cegados Deus nos pelo deu o seu inimigo, Espírito Santo com vendo propósito. a Gálatas vida que o Senhor 4:6, tem o para Espírito nós, Santo geme em transbordante, nós, sendo Abba, apenas Pai. uma Então, história, essa né, uma comunhão de informação. profundidade com Deus e com A Bíblia pessoas diz que e nós essa vamos qualidade experimentar no serviço, depois que esse renovarmos a mente, quer dizer, do lado de Jesus lá. disse, se você Então nós permanecer em nascemos do mim, lado de você vai cá, dar muito cegos, fruto, pobres, isso é não inevitável. miseráveis. Se não está dando fruto, E do lado de porque lá está tem uma vida amaldiçoado. transbordante Olha a ser só, revelada. Lá aqui em 1 diz em Coríntios Tito capítulo 2, do 9 em 2:14, diante, né? fala que o Espírito O Santo qual foi se dado, deu a né, si mesmo por para abrir nós, os a nossos olhos, fim de, aquilo que os veja, olhos humanos não viram por remir-nos causa da de queda, toda os ouvidos iniquidade, não ouviram, não purificar subiu o para si coração. mesmo um povo É o que Deus tem exclusivamente preparado seu, para aqueles zeloso de que boas então, obras. nós podemos ver Diz essas coisas, claramente exorte, quando Paulo repreende começa também com toda a a autoridade. tratar a questão Ninguém de te doutrina, despreze. Olha o que em ele está Romanos falando. capítulo 1, que ele fala Deus se que deu o desprezo a Deus, o por nós, descaso a Deus, né, colocar Deus em lá na segundo cruz, lugar, né? para Eu também sou remir, evangélico, eu resgatar também amo Jesus. um povo Mas essa questão de zeloso, colocar Jesus em especial, segundo lugar, nós vemos lá em Romanos purificado. capítulo 1, né, Não versículo debaixo de 21, culpa, 24, não é que eu tenho 28, que parar, que essa pessoa se tentar transformará cada esforçar, vez mais achar que cega, Deus está zangado vil comigo que não me quer. e Não. escrava do mal. A graça, Então, o meus irmãos, desprezo aqui está a a Deus, moderação. ele Que falta traz nessa igreja é a consequências moderação. seríssimas. Ou eles vão a Ou ferro e seja, a fogo, pessoa ficará dando uma cada vez mais santificação cega. forçada, O tempo de cobrada, conversão onde de Adão os é crentes Gênesis estão aí 1 e como 2. ovelhas cansadas e Ele poderia comer exaustos, da né? árvore da vida. E do outro lado, Em Gênesis aquele 3 que veio só o quer um diabo e vai enganar. envelope e não Aí tá nem está, aí, acabou o o pastor tempo da aí oportunidade. indo em O Senhor diz, há teatro, 3 anos eu vendo olho música do essa pessoa na mundo, igreja né? e não produz fruto. Música do mundo, Ele irmãos. diz, cortemos então. Postando né? aí Só coisas tá ali no desse banco, século, como se diz, membro de o banco. pastor postando E competições. se a pessoa não se converte, diz Salmo 7, tudo normal, o arco está ungido, esticado, entre vai aspas, morrer. misturado Os hipócritas com não tudo permanecerão aquilo na minha que Jesus presença. morreu Então para veja nos que coisa resgatar. tremenda. Em 1 João 2,15, Se os que nós hipócritas não temos permanecerão misturado na com o mundanismo, presença, o amor de Deus e não será todos nós revelado a nascemos nós. hipócritas, E esse tipo de gente e não só percebe seremos a Deus sinceros e não quando passa a a Deus. verdade nos É que nem um libertar. papagaio. Esse tipo de O homem pregador, ele nasce na só esfera da destruição. escuta sobre e fala Facinho sobre, pro mas não inimigo. passa a vida. Ele gera mortos. A palavra entende? graça com C Misturado cedilha com o nós mundanismo. conhecemos, né? Em Tiago 4,4 diz que o crente Mas eu misturado queria com o falar sobre a mundanismo, palavra ele se graça torna com dois inimigo de S. Deus. E aí, Graçar então, por um lado é, temos por exemplo, uma igreja descompromissada, é aquilo que se espalha misturada rápido, com o pecado, com o mundanismo, como com quadrilha, festa julina, uma comércio, erva daninha, uma igreja misturada com graça competições como uma erva carnais, daninha. com filmes Campeia e graça. E músicas campeia? mundanas. E O não, diabo ele irmão, anda ao derredor tem, como um isso leão, gospel. diz lá. E do em 1 outro Pedro, extremo, ferro buscando e quem fogo. possa Tem que tragar, ele santificar, campeia. tem que largar isso, tem que E mudar a isso. maldade Sabe? graça, Não é ou assim, seja, é pela com dois graça, S. irmãos. Isso vai se Eu me espalhando que arrependo, nem eu uma peste. confesso, e Deus vai O que tirando, nós vemos é que certo? o mundo E já se eu confessei e a renunciei, tendência é que uma quem geração é que seja vai pior que a arrancando outra. isso de mim? Se É nós Deus, compararmos certo? hoje, né? Ele que liberta Essa o seu geração filho de para se agora com os libertar anos verdadeiramente seres 70, livres. a corrupção vida ela sobe ao longo dos anos. Se eu estou triplicou, confessando, estou me quadriplicou. arrependendo, Hoje estamos estou me quase como expondo a Sodoma e graça Gomorra. diariamente, Então, nós Deus vemos não a vai me culpar nem me jogar no deterioração inferno. A moderação, da sociedade. como Ou seja, precisa de cada pregadores vez mais nós estamos moderados, lutando com demônios sábios, piores que estão ungidos. sendo soltos Vamos orar pelo para que portal Deus da Nova Era. levante muitos pregadores Demônios que estavam em que cadeias, tenham a os
espíritos santificação rebeldes pela graça, que geram rebelião, né?
ofereça hoje o graça ser para humano ser consegue fazer fiel, pecados para gerar que um nos povo anos 70 comprometido, mas não debaixo não de seria culpa, possível. condenação, Por quê? esforço na carne. Por que Nem essa preguiça, mundanismo, aceitando todo tipo de facilidade pecado para por o baixo do pecado, tapete, igreja níveis mais misturada baixos, com mais tudo aquilo baixos, que mais Deus se baixos, desagrada. o ser Não, humano está mas uma igreja moderada, indo séria, ladeira abaixo porém, na moral, pela né? graça, irmãos. O que não vemos debaixo então é de que culpa, os piores ferro e demônios estão fogo, sendo cobrança de soltos. A pessoa que não pegar O Senhor firme, quer gerar vamos um ver lá, povo de que 500 frutifique em começaram, toda boa obra. 120 Se tivermos chegaram um ao relacionamento com o Pentecostes. Senhor, Então, quer dizer, a com essa disciplina, intenção pura de ela frutificarmos, realmente te de permitirá, além de né, que crer Deus no trabalhe no Senhor, seu coração e te aplicar esse liberte, porque crer Ele fará isso em boas de acordo obras, com a tua entrega irmãos, e renúncia, você vai né? ver como Deus vai Então, acrescentar as a outras inconstância coisas. e a preguiça Com passa a ser o certeza, pior muitas demônio, vezes por o que quê? falta é isso. Porque o homem não vai Uma romper pessoa com bem o véu da direcionada carne, desde o púlpito, e desde ele a vai ser Bíblia, arrastado pelos desde a sua piores vida com demônios. Deus. Que Deus te Porque abençoe, guarde hoje essa nós palavra no temos seu uma batalha coração e espiritual que Deus te dê essa maior moderação do que de presente, teve, em nome do Senhor do Jesus. que Noé teve. Hoje a batalha espiritual ela é intensa, só que o avivamento também. Então, a igreja de Laodiceia, a igreja, nós temos ali duas igrejas no final do Apocalipse, a sexta e a sétima igreja, fala da igreja de Filadélfia e Laodiceia. Enquanto Laodiceia ela se torna morna, mundana, religiosa, só tem nome de cristão, mas não tem vida nem virtude pela hipocrisia, a igreja de Filadélfia é um grande avivamento. Então, antes do arrebatamento, terá um avivamento no remanescente, não na igreja formal religiosa que estará descambando para aprovar cada vez mais coisas que são pecaminosas e que antigamente a igreja não faria. Hoje está sendo liberado quase que tudo que é mundanismo e pecado já deixou de ser pecado, né? Proibido proibir. Então o que nós vemos, preciosos irmãos, é que o crente morno, ele tem que lutar com demônios agora piores do que antes. Então se a unção ela é necessária, ela é muito necessária. Porque Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e como o pecado ele está aumentando, a unção também. Portanto, aqueles que estão buscando a unção ficarão de pé para a vinda do Senhor Jesus. Os demais caem. Lá em Ezequiel, capítulo 9, diz, marca na testa aqueles que gemem e suspiram. Aos demais morrerão todos. E o que vemos hoje, irmãos, é dois tipos de cristão. Os que estão avivando e os que estão morrendo. Você pode notar? Hoje, irmãos, os cristãos estão ou avivando ou morrendo. É um momento decisivo, é um momento assim tremendo que está acontecendo na igreja do Senhor. E quando a gente fala, então serei sincero, nós vemos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 10 ao 12, Deus diz, eu deixarei que eles sejam enganados pelos seus corações, eu entregarei os seus corações e permitirei que eles creiam na mentira. Então, irmãos, muitas vezes já aconteceu com você, e nós sabemos que é assim. A gente consegue ver a falha dos outros, mas não consegue ver a nossa, né? Tem coisas que as pessoas olham e veem em nós que nós não vemos. Eles dizem, mas como é que essa pessoa não está vendo isso? Entendeu? Você está vendo como o ser humano nasce caído? E a restauração, mesmo em andamento, eu e você somos hiper, ultra, mega precários e precisamos ter paciência e misericórdia uns com os outros, perdão. Por quê? Irmãos, quantas vezes eu vi em muitas pessoas coisas tão óbvias, coisas assim tão... Eu digo, como que essa pessoa não está vendo que ela está enganada? Mas como que essa pessoa não está vendo? E ela não conseguia ver. Pessoas sinceras, mas nem tantos. Por quê? Porque nós estamos sendo sinceros cada vez mais. Aqui diz, então serei sincero. Portanto, quando nós estamos falando aqui dessa série Finalmente Sincero, estamos falando que isto é resgatado, restituído aos poucos, saindo da hipocrisia para a sinceridade. Só Deus é lúcido. O fato de você nos voltarmos para a luz, para a verdade, fará com que sejamos sinceros. O que acontece com o sincero? Ele consegue interpretar os fatos na verdade. Por exemplo, se eu me volto para a verdade, com unhas e dentes, né? Oração, jejum, súplica, meditação na palavra, como o pastor Ricardo pregou ontem, né? Se eu me volto para a verdade e a verdade me sara, o que acontece, meus irmãos? Eu sou sincero. Quando eu sou sincero, eu consigo interpretar as circunstâncias com verdade. A verdade que eu busco vai me honrar como uma ótica. Aqueles que são sinceros conseguem discernir Deus maior do que as lutas. Deus se mostra forte para aquele cujo coração está inteiro nele. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, 1 Crônicas 16:9, é isso? Quero ver aqui.
para se mostrar forte. Então, quer dizer, desde a queda, o homem se vê separado de Deus, né? Cheio de traumas, né? O homem se vê fraco, limitado. Eu não consigo, porque nós somos feitos um pouco melhor que os anjos, né? Cheio de complexos e traumas. O homem ele sente que porque ele foi feito um pouco menor que os anjos, em desvantagem. Então ele olha, 2 Crônicas 16:9, né? Ele olha as circunstâncias como maior que ele, e é mesmo. Ele olha a questão financeira, saúde, entendeu? Ele olha para aquilo que o inimigo colocou, aquelas fortalezas, e ele vê que ele não dá conta. Isso é verdade, porque nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Quando a gente começa a sair da frequência do engano, começa a se agarrar à verdade cria uma ótica, que Deus é maior que isto. Nós começamos a recobrar a lucidez pelo sentido. Nós conseguimos ver Deus. O que é a fé lá em Hebreus 11:6? Que Deus existe e que Ele nos dá coisas boas quando nós oramos. Foi o que o pastor Riclaro pregou ontem, né? Essa capacidade de crer, dizer e não duvidar no seu coração, Marcos 11:23-24, é o milagre que a graça quer produzir no seu e no meu coração. Veja bem. À medida que a graça vai libertando o nosso coração, né? É o que diz lá em Salmo 119, né? Versículo 32 e 36. Senhor, quando o Senhor libertar o meu coração, inclinar ele para o Senhor, porque ele nasce inclinado para a vaidade, para o pecado, né? Eu andarei nos seus caminhos. Então, quer dizer, o coração do homem, Efésios 4:18, diz que ele está frio, cegado, escravizado pelo pecado. Agora, à medida que nós vamos dando o nosso coração para o Senhor, Mateus 23:26, dá-me, filho meu, teu coração, Deus vai libertando o coração, e nós vamos entrando na esfera. Quanto mais nós nos humilhamos, irmãos, e não nos ofendemos com a palavra de Deus, não nos ofendemos com o pregador, mas ao invés de alisar o pecado, a gente declara guerra contra o pecado, não concordando com o pecado, não tendo piedade do pecado, mas vamos lá em oração e jejum, dizendo: isso vai sair da minha vida. À medida que Deus vai limpando o nosso coração, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, Mateus 5:8, você começa a ser uma pessoa sincera e você começa a entrar na esfera da verdade. Você começa a ver a verdade que Jesus reina. Lembre-se que Deus disse através de Daniel para Nabucodonosor: o teu reino voltará a ti depois que descobrires que o céu reina. Nabucodonosor achava que ele reinava, a vaidade reinava, o pecado reinava. Mas quando Nabucodonosor comeu erva e capim e sofreu um monte, e ele olhou para o céu e viu que o céu reina. Então o homem, ele pasta até que ele veja que o céu reina. E isso demora. Se ele for carnal, ele passará uma vida inteira ansioso pedindo bênção para Deus. Pastando mesmo, irmãos. Miserável. Uma vida inteira fazendo campanha pedindo cura e libertação e bênção. Agora, se ele for sincero, olha o que diz aqui: então serei sincero. Se ele for sincero, os seus olhos começarão a abrir e ele verá Deus maior que o seu problema. E ele verá Cristo em nós, esperança da glória, porque isso aqui é para os amigos íntimos, Salmo 25:14. Irmão, quando você fala em Cristo em nós, esperança da glória, para o crente morno, ele fala: herege, você quer dizer que você é um com Deus? Agora você quer dar ordem em Deus? Onde já você viu? Isso é só para os apóstolos, os santos apóstolos. Eles não conseguem imaginar que o sangue nos faz mais santos que os anjos. E como Jesus é santo, o corpo também é santo, que Deus nos deu autoridade, que nós temos o domínio. Isso, para quem é morno, é aquela virgem dormindo, né? Que não tinha azeite, não tem nada para te ensinar. Cuidado, hein? Vai-te da presença do insensato, nada ele tem para te ensinar. Então, as virgens que estão dormindo sem azeite, elas pregam, ou tentam pregar para as virgens que estão vendo, dizendo: você não está vendo não, você é louco, você é fanático. Onde você viu dizer Cristo em nós, esperança da glória? Isso é um mistério tão tremendo, irmão, que aquele que não vê, diz que você está tendo visões, miragens, que você é louco, que você é fanático. Aqueles que não veem, que não limparam o seu coração, diz: bem capaz que a oração da fé vai mandar no diabo, na doença e na dívida. Para eles isso é um disparate. É nova era, pensamento positivo, que isso é fanatismo, que isso é bobagem, que isso é balela. Esse negócio de declarar, decretar. Quem somos nós? Somos pobres pecadores, lavados no sangue de Jesus. Quem somos nós para governar, para dominar, para exigir, para destruir o mal? Não. Eles ainda estão na cartilha do inimigo. Por não serem sinceros e limpos pela graça,
não conseguem ver o restituir, né, da imagem semelhança do domínio, nunca chegarão lá. É como aqueles 500 que começaram lá no Pentecostes, nunca chegarão à experiência do Pentecostes, nunca, pela preguiça. Lembra lá dos 32 mil de Gideão, que só 300 chegaram lá? Ou como Josué e Caleb, que chegaram na Terra Prometida, eles nunca chegarão lá. E eles desdenharão, tentarão matar Josué e Caleb, que creem. Eles, quando disseram, não, nós vamos entrar, eles eram uma apedreja, eles estão loucos. Como tentaram apedrejar o Estevão por pregar o arrependimento genuíno. Irmãos, essa série será sensacional. Essa é apenas a parte 1. Que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo.